Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, seguindo o nosso cronograma, a gente hoje vai participar de uma aula, a gente vai corrigir os exercícios do livro. Lembra que eu passei para vocês toda a matéria, a gente falou de pronomes, depois a gente falou sobre concordância e vocês fizeram os exercícios. Nessa aula de hoje a gente vai corrigir, tá bom? Então prestem bastante atenção. Um grande beijo para vocês! E vamos voltando às nossas atividades, não é, quarto ano? Então, na outra aula a gente aprendeu sobre os pronomes, não é isso? Então, pronomes, concordância, não é? Nessa aula de hoje, a tia vai corrigir com vocês os exercícios que eu pedi para vocês fazerem no livro, tá bom? Então, vamos seguindo. Então, na outra aula, vocês viram os tipos de pronomes, relembrando principalmente os pronomes pessoais. Vocês viram os pronomes possessivos, viram pronomes demonstrativos e as regrinhas para a gente poder fazer uma concordância nominal, ou seja, a gente respeitar o plural singular do substantivo ou o feminino e masculino do substantivo, para que a gente possa agregar isso para todas as classes gramaticais da frase, né? Então tem que concordar junto com o substantivo, tem que concordar o adjetivo, tem que concordar o artigo, tem que concordar os pronomes, não é isso? Tá. Pronome possessivo, a gente viu aqueles que indicam posse, meu, minha, seu. A gente viu os demonstrativos que indicam a posição dos objetos, né? Aquele, aquela, aquilo, isto, esse, não é? E a gente relembrou um pouquinho dos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Não foi isso que a gente viu? Então tá, com base nessa matéria, a tia pediu para vocês fazerem as páginas do livro referente a isso, né? Então vamos começar lá na primeira página que eu pedi, que foi a página 40. A página 40, o número 1, está falando assim: observe a fotografia e leia a fala do menino a seguir. Então ele disse: eu amo a minha avó. Então olha só, aqui nessa frase tem uma palavra, né, que está em destaque. Olha aqui, ó, e destaque significa que ela está mais forte, tá vendo? Que é o minha. Então, a primeira questão, a letra A, está falando assim: qual é a palavra que está em destaque na fala do menino? Então, era só escrever a palavra minha. E na letra B, era para dizer, para marcar qual era a ideia que essa palavra estava indicando. Se era uma ideia de tempo, de posse, de dúvida ou de ação. Claro que é uma ideia de posse, né? Que ele está dizendo que essa vovozinha aqui é dele. Já na página 41, a gente vai ver o número 2. Na fotografia também tem uma vozinha com seus netos. Aí a vozinha agora que está dizendo, ó, eu amo, aí vocês tinham que completar aqui, os meus netos. Então, ó, por que é meus? Meus porque são dois, então tem que estar no plural, não é? Aqui é uma dica, né? Aqui de como vocês fazem para poder identificar isso, porque, ó, lembra da concordância? A concordância está sempre presente em todas as partes quando a gente vai escrever, né? Netos é o substantivo que está no plural, então o pronome que vem na frente só pode estar no plural também, né? E aqui no caso, apesar de serem uma menina e um menino, ela não pode falar minhas netas, né? Só poderia falar minhas netas se fosse duas meninas. Já na página 42, a gente vai ter aqui uma tirinha, né? Essa tirinha tem um diálogo de duas criaturinhas aqui. Tá triste porque comprei este brinquedo, mas a faixa etária é para 10 anos. A criança é muito mais nova? Não, é bem mais velha. Então não tem problema. Aí ele, oba! Então ele estava falando dele mesmo, né? Então o que acontece? Na letra A é uma questão pessoal. Então qual é a coisa engraçada dessa tirinha? Então eu achei engraçado, Manuela, professora, que ele estava triste por um brinquedo que ele comprou, que na verdade era para ele mesmo. Então isso quer dizer que apesar de ele ser grande, ser adulto, ele gosta de brincar com brinquedos ainda. E isso é super normal. Tem brinquedos para adultos, enfim.
Essa é a coisa engraçada, né? Que deu a intenção de que ele estava até com uma nostalgia, né? Com saudade da infância. A letra B, a palavra este, que está aqui, ó, nesse primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho, acompanha o substantivo brinquedo. Olha lá, ó, este brinquedo. Assinale com um X a função que a palavra este tem na fala do personagem. Então, qual é a função dessa palavra este? É indicar onde está o brinquedo ou é uma característica do brinquedo? Não, é indicar onde que está, ó. Este, tá vendo quando a gente estudou na outra aula, que quando a gente usa este, esta ou isso, é sempre quando a coisa está perto da gente? Lembrou? Então tá bom. Na página 43, na número 2, tem uma cena. Tem 2 vovozinhos aqui. Amigo, você precisa ler este livro. A história é fantástica. É mesmo? Então vou ler esse assim que terminar aquele. Então olha como é que é o uso dos pronomes demonstrativos. Ó, vamos ler de novo. Então vou ler esse assim que terminar aquele. Mas olha só, esse vovozinho aqui, mais baixinho, que tá falando, ele tá se referindo a esse, olha aqui, ó, esse livro aqui. Lembra do que a gente falou? O esse, essa ou isso a gente usa quando a gente vai apontar algum objeto que está bem próximo da gente. Não longe, próximo, mas não está conosco, entenderam? Então, ó, por isso que ele fala, então vou ler esse assim que terminar aquele, que é o livro verde, tá bom? Aí agora a gente vai relacionar as colunas aqui. Relacione com os pronomes demonstrativos empregados nas falas e a função da cena. Então, este indica que o livro está nas mãos de quem está falando, ó. Este, no caso aqui, na mão do vovozinho mais alto, o livro vermelho. Esse é quando indica que está próximo da pessoa com quem se está falando. Então, ó, quando esse vovozinho mais baixinho se referiu a esse livro, ele usou o pronome esse. E o aquele indica que o livro está longe, precisa apontar aquele, né, com o dedinho, como a tia explicou. Atividade da página 44. Então, as 2 frases aqui, gente, vocês vão criar, tá? Mas é pessoal, cada um criou a sua. Mas o mais importante, tem que ter um pronome possessivo. Meu, minha, teu, tua, nosso, nossa, vosso, vossa, qualquer um, tá? Você vai criar 2 frases e vai colocar ali. Depois, se vocês quiserem, pode tirar uma foto do caderno onde escreveu, uma foto do livro, né? Onde escreveu a frase e mandar para mim que eu vejo se está correto, tá bom? A número 2 é para a gente completar com o pronome demonstrativo adequado, porque é aquela questão, ter regra, né? Então, vamos lá. Tem 2 opções sempre para a gente poder escolher aqui no caso dessa questão número 2. Que brinquedo é? A gente usa, ó, esse ou este, no caso, que você está nas mãos. Então, ó, que brinquedo é esse que você está nas mãos? Lembra do que a gente viu no quadrinho anterior? Ó, no quadrinho anterior estava dizendo que o esse a gente sempre vai usar quando está se referindo a um objeto que está próximo da pessoa que está falando, tá? Então, se o menino está dizendo esse, né, tá apontando para alguma coisa que está próximo a ele, um brinquedo próximo a ele. Aquela casa lá no fim da rua, olha aqui, ó, lá no fim da rua é que dá pra gente a noção de que tem que usar aquela, tá? Porque está longe da pessoa que está falando. Ganhei dos meus avós esta mochila que eu estou usando, ó. Então, se ele está usando, é dele. Então, se está colado no corpo dele, ele tem que usar esta. O que é isso que você está usando? Então, está se referindo a uma coisa próxima à pessoa que está perguntando. Então, isso. Na página 63, a gente vai ter aqui, ó, releia o trecho do texto Breve História do Trabalho.
Para trabalhar na indústria, o agricultor ou o trabalhador doméstico não precisa de conhecimentos específicos, pois o trabalho era mecânico e mais simples de executar. Então, esse texto aqui, só fazer um adendo, a gente vai fazer a correção depois, tá? A tia vai pegar toda a parte de produção textual, a parte de interpretação de texto e a gente vai fazer uma aula só disso, tá bom? Então, referindo-se a essa parte do texto, né? Aí ele pede, o substantivo trabalho em destaque está no feminino no singular? Não, trabalho é masculino, é o trabalho. Feminino e plural? Também não. Ele está, ó, no masculino, o trabalho, e no singular, porque não está escrito trabalhos, está escrito trabalho. Na letra B, reescreva o trecho acima trocando trabalho por atividades. Então, aonde vai estar escrito trabalho, é para você substituir por atividades. E a frase toda vai mudar, por quê? Porque atividades está no singular, está no plural, aliás, está no plural e ainda está no feminino, porque a gente sempre fala, ó, as atividades, tá bom? Então, a gente vai ter que modificar a frase todinha. Então, vamos lá. Para trabalhar na indústria, o agricultor ou trabalhador doméstico não precisava de conhecimentos específicos. Até aí, ó, tá tudo certo. Não mexemos na frase, continua a mesma coisa. A partir da vírgula que vai mudar, ó. Pois as atividades mecânicas, ó, olha aqui para cima, quando você olha aqui, mecânico está no masculino, mas a gente teve que mudar. Por que a gente mudou mecânico? Porque o substantivo atividades está no feminino, então a gente tem que mudar para mecânicas. Então, ó, pois as atividades eram mecânicas e mais simples de executar, tá bom? Então, vamos tomar cuidado aí, quando a tia pedir para passar para o plural ou para passar para o feminino ou masculino, tem que tomar conta de passar a frase também. Na letra C, assinale com um X o que aconteceu com o artigo e o adjetivo. Então, o que aconteceram com essas classes gramaticais? O artigo e o adjetivo concordaram com o gênero e o número do substantivo. O que é gênero? Feminino e masculino. O que é número? Singular e plural. Lembra que a gente falou isso na outra aula sobre a concordância, que tem que sempre obedecer essa regrinha, tá? Do feminino e masculino e do singular e do plural. Página 64 para a gente completar, né? Então tá aqui, ó, o textinho da sinopse, né, do livro Branca de Neve e os Sete Anões, e a gente vai ter que, aqui entre parênteses, tem umas opções, e a gente tinha que escolher a opção correta de acordo com os substantivos presentes, tá? Então, sempre olha o substantivo, para não colocar uma palavra que não tenha sentido na frase, né? Porque tem que concordar aquela situação. Então, vamos lá. Nesta releitura de um dos maiores clássicos, por que maiores? Porque clássicos está no plural. Dos contos de fadas, José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta resolveram modificar o rumo da história. E o leitor irá se deparar com 7 diferentes. Por que diferentes? Porque, ó, desfechos. Então, o substantivo desfechos tem que estar concordando aqui com diferentes. Para a heroína, ó, por que a e não o? Porque heroína está no feminino. A heroína de pele alva. Então, se eu estou falando de uma heroína, ou seja, do sexo feminino, então o adjetivo alva também tem que concordar e ser no feminino. Segundo Toreiro, a história, olha aqui, ó, história está no singular, então a também tem que estar. De Branca de Neve poderia ser muito diferente. Diferente porque é a história, então a história está no singular, diferente também. Daquela que todos conhecem de cor e salteado. Basta alterar um pequeno detalhe. Aí, tia, como é que você descobriu que aqui era um pequeno e não uns pequenos? Porque, ó, tem que concordar com o substantivo e o substantivo é o detalhe. Então, se detalhe está no singular, o resto também tem que estar, tá? E detalhe também é um substantivo masculino, então todos os outros também tem que estar no masculino. Continuando, para que tudo fique de cabeça para baixo. Pense bem,
Se Branca fosse uma princesa muito bagunceira, talvez os 7 anões não quisessem acolhê-la em sua casa. Isso mudaria tudo. Você já imaginou como seria o fim da Branca de Neve se não tivesse contado com a amizade dos anõezinhos? Diverte-se o autor, tá bom? Próximo, então, número 2, complete as frases com os adjetivos ou artigos. Então, aqui, ó, a gente tem, isso é resposta pessoal, tá? Isso aqui é só uma opção que o livro deu. Mas aqui tá, ó, Miguel tem uma bola, então, ó, uma bola, você tinha que arrumar um adjetivo que fosse no feminino também, tá? Então, uma bola legal, uma bola nova, uma bola velha, uma bola verde. Ana encontrou, ó, boneca, feminino e singular. Então, pode ser a boneca ou uma boneca. Perdida, preferida, bonita, velha, nova, enfim. Ganhei uns livros, porque ó, livros está no plural, então tem que colocar o artigo no plural também. E aqui colocar o adjetivo também no plural que você achasse melhor. E as camisetas, no caso também tinha que colocar o adjetivo no plural, né? Azuis, coloridas, enfim, são de Camila. Página 84 e a última, complete as frases a seguir. Então, ó, aqui também tem algumas opções. Então, Débora emprestou seus livros para Carlos. Fizemos uma campanha de arrecadação de livros na nossa escola. Tu queres deixar teus pertences. Aqui, ó, tem um erro no livro, tá, gente? Por que teus e não teu? Porque, ó, pertences está no plural, então tem que ter uma opção de pronome no plural também. No caso aqui tá um erro no livro, então completa direitinho. Meu irmão levou seu cachorrinho para tomar vacina e meus irmãos trouxeram novos gibis para lermos, tá bom? Então é isso, meus lindos. Ah, tem o último aqui, ó, te esqueceu. Então, ó, 6. Contornar os pronomes demonstrativos. Então, ó, todos os pronomes demonstrativos era para poder fazer circular com lápis igual tá aqui no exemplo, tá bom? Então, vocês confiram se vocês pegaram direitinho. A número 7 a gente já tinha feito até em sala de aula, mas eu coloquei de novo. E aqui é para seguir o rumo das setinhas. Então, ó, os vasos quebrados, tá vendo? Isso aqui é concordância nominal. Ó, artigo no plural, substantivo no plural, adjetivo no plural e todo mundo também no masculino, tá bom? Então, tá aqui. Então é isso, meus amores. Na próxima aula que a tia postar, eu vou fazer a correção dos exercícios que eu vou colocar de folhinha, tá bom? Então façam os exercícios bonitinhos, com atenção e qualquer coisa é só mandar mensagem para mim também e a tia vai sempre corrigir os exercícios com vocês, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima, estaremos juntos em breve. Beijo, beijo!